Deus abençoe as crianças, abençoe os professores. O retorno está bem alto. E Deus abençoe a sua palavra também nessa noite, para a nossa edificação. Há um tempo atrás, eu vi uma mensagem, e toda a mensagem ela falava sobre o coração de Deus. Se a gente pensa num Deus maravilhoso, um Deus grandioso, a gente consegue imaginar o coração dele. Não como órgão físico, mas como algo que contém sentimentos, que contém verdades, que contém desejos para a nossa vida, para esse mundo. O que passa, o que está no coração de Deus, será que aquilo que está no meu coração tem relação com o que está no coração de Deus? Será que o meu coração está na mesma sintonia do coração de Deus? Aí eu olho para a semana, faço o meu planejamento, eu penso naquilo que é necessário, que é importante. Será que aquilo tem a ver com o que está no planejamento, no coração de Deus? E se nós olharmos especificamente sobre um mundo perdido, um mundo em confusão, em dificuldades, em dores, em enfermidades, como é que está o coração de Deus em relação a tudo isso? Se nós estamos muito distantes daquilo que está no coração de Deus, nós precisamos fazer o caminho de volta. É porque nós estamos distantes de Deus, estamos longe de Deus. Isso não é bom. Deus nos convida talvez para voltarmos, para estarmos mais perto, estarmos mais sintonizados com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Texto de Mateus capítulo 18, versículo 14, diz o seguinte: assim também o Pai de vocês que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Há no coração de Deus um desejo por aquele que está perdido, não aquele que está talvez sem dinheiro, que está talvez com um pouco de fome, mas aquele que está completamente desorientado. Não que ele não queira cuidar das outras necessidades também, mas Deus, o coração de Deus está assim, olhando para aquele que está confuso, que está perdido, que está desorientado, que está muito longe dele, para trazê-lo de volta, para trazê-lo para perto dele mesmo, e assim o coração do homem possa estar em perfeita sintonia com o coração de Deus. E todo o texto de Mateus capítulo 18 fala exatamente desse movimento, dessa atração do coração de Deus, em relação ao homem para perto dele. E esse movimento ele é necessário, é importante. Deus não vai parar, Deus não vai aquietar o coração enquanto não conseguir atrair, ou pelo menos dar oportunidade para cada ser humano chegar perto dele. E aí nós entramos num aspecto que é um pouco complexo no mundo da igreja, por exemplo. Todo o texto de Mateus capítulo 18 fala dessa aproximação do coração de Deus. E fala também que há uma certa resistência no coração do homem por causa do pecado. E por essa razão, o ser humano precisa de ajuda. E precisa aceitar a ajuda para estar perto dele. Se nós somos igreja aqui hoje, o objetivo não é apenas concluir esse culto, voltar para a semana, e no próximo domingo voltar para cá. Todos nós aqui temos necessidades, e todos nós vamos enfrentar essa semana, e teremos lutas, teremos batalhas. Algumas maiores, outras menores. Alguns fracassarão, sim. Alguns talvez pensarão em desistir. Outros, talvez com medo de começar a caminhada com Deus, protelarão essa decisão. No coração de cada um aqui, há uma necessidade de receber uma ajuda para chegar mais perto de Deus. E quem se isola, quem diz que não precisa, é o que mais necessita, é o que mais precisa dessa ajuda. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias capítulo 14. E aí todo esse texto do profeta Oséias, ele fala desse coração de Deus, esse chamar de Deus para perto.
E no capítulo 14, que é o último capítulo, nós temos praticamente um resumo daquilo que está no coração de Deus. Oséias, em algumas Bíblias não tem esse livro, tá, gente? Você comprou sua Bíblia com promoção, com desconto, aí não tem algum, difícil de achar, né? Oséias no Antigo Testamento, capítulo 14, a gente vai começar a leitura no versículo 1, que diz: povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus, você caiu porque pecou, voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos, ou ofereceremos. A Assíria, ela não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. E aí no versículo 4, o Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade, vou amá-lo com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios, e suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras, e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira, e serão famosos como o vinho do Líbano. E aí no versículo 8, o povo de Israel dirá: os nossos ídolos não valem nada. E aí Deus continua falando: sou eu, o Senhor Deus, que atendo as orações do meu povo, sou eu quem tomo conta deles, como um pinheiro verde. Eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. E agora a conclusão no versículo 9, que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão, avançarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Esse é o resumo de todo esse texto de Oséias, que ele fala de uma situação do ser humano. O profeta fala, Deus fala, o povo responde, e no final a conclusão para a nossa vida. É interessante que Oséias recebe uma missão muito difícil de Deus, por causa de um aspecto do coração do ser humano: infidelidade. E aí a orientação que Oséias recebe é casar com uma pessoa não fiel, não leal, não próxima, alguém que serviu no templo pagão como profetisa e também como objeto sexual. E essa pessoa então agora é a esposa de Oséias, para mostrar ao povo o que é infidelidade. E aí ele vai falando sobre essa infidelidade e deixando claro como esse processo acontece no nosso coração. Veja só, ele começa dizendo, chamando: voltem para Deus, porque vocês pecaram. E isso acontece toda semana, todo dia, sempre de novo. Nós erramos, nós pecamos. E esse caminho de volta para Deus, muitas vezes por causa do orgulho, se torna um caminho muito difícil. E nós protelamos esse processo. Não, hoje não. Vai que amanhã eu faça a mesma coisa que hoje fiz, então vou deixar para amanhã confessar o meu pecado. E a gente vai deixando para mais tarde. E aí Deus continua falando através do profeta: se houver perdão de fato, se houver restauração, se houver cura, haverá prosperidade. E faz essa ligação muito parecido com o texto que a gente tem repetido muito nos últimos tempos: se o meu povo, segundo a Crônicas, que se chama pelo meu nome, de fato se arrepender do seu mau caminho, de fato se humilhar diante de Deus,
de fato reconhecer o seu pecado, haverá uma cura, restauração e prosperidade decorrente desse movimento. E a gente precisa entender que essas questões espirituais interferem de fato também no nosso campo físico. E muitas vezes a falta de avanço tem a ver com talvez um coração que não se submete à vontade de Deus. E aí nós vemos, né, Deus falando, você caiu, você pecou, você foi infiel, e você não entendeu a mensagem, você não viveu com juízo, você não teve o juízo para caminhar, você foi infiel. E aí eu quero ressaltar esse aspecto da infidelidade, porque muitas vezes nós temos a compreensão de que Israel vivia numa promiscuidade, numa anarquia, numa confusão, numa idolatria sem parar, pior do que muitos outros povos, e essa não é a verdade. Eles deveriam viver muito melhor, porque tinham muito mais princípios e valores, mas a questão é a infidelidade, e isso nós precisamos entender. Por quê? Por exemplo, pegando fazendo uma analogia dos dias da atualidade, o fato de alguém, o cônjuge de alguém, for infiel, mas dormir em casa, não significa que ele não pecou. Ou o fato de ele sempre de novo voltar, ou ela sempre de novo voltar para casa, significa que não há pecado? Que não há infidelidade? O fato de sair e depois voltar para casa, não significa que está resolvido. E aí esse conceito é muito forte no texto de Oséias, porque o povo é infiel. Eles estavam na casa de Deus? Sim. Eles estavam no templo? Sim. Eles sacrificavam? Sim. Então, por que Deus os chama de infiéis? Por que ele fala dessa infidelidade, dessa falta de postura? Porque eles estavam no templo e depois se envolviam com outras coisas. Voltavam ao templo novamente e continuavam cometendo seus pecados, praticando os seus desejos idólatras. Não necessariamente fazendo sacrifícios a ídolos, mas o texto diz que aquilo que eles fizeram com as próprias mãos se tornou mais importante do que o próprio Deus. E a gente vai percebendo que isso é comum. Eu faço algo, admiro o que fiz, valorizo o que estou fazendo, eu posso facilmente considerar isso mais importante do que o meu Deus. Aí eu estou na célula, eu estou na igreja, eu estou no discipulado, eu faço as minhas obrigações, mas no meu coração não há essa lealdade a Deus. Eu estou cultivando e curtindo coisas que são contrários à vontade de Deus, talvez, que são pecaminosas, mas eu vivo me justificando, dizendo, mas eu estou bem, eu estou na igreja, eu estou ouvindo um louvor, mas eu tenho me preocupado, eu fui na célula, e a gente marca a presença e acha que está tudo bem. Então, por essa razão, Deus separa Oséias para passar uma mensagem clara. Quem é infiel rompeu a aliança. Isso é muito sério. Quem é infiel quebrou a aliança com Deus. E por essa razão as coisas não estão bem. Por mais que vá dormir em casa, as coisas não estão certas. E deve haver uma transformação, uma mudança. E por essa razão aqui no texto de Oséias, Deus expõe o que Ele espera do ser humano. O caminho de volta é o caminho do arrependimento, da cura da infidelidade. Eu creio que essa é uma questão dos nossos dias. Se na época tinham dificuldades, eu creio que nos nossos dias muito mais do que na época. Não estou falando em questões morais agora. Eu estou falando de fidelidade e infidelidade espiritual. Quando muitas vezes o ser humano se apega a uma série de coisas que não tem nada a ver com Deus e se apoia e de alguma forma espera que aquilo lá seja fonte de vida, de cura, de restauração. Não consegue entender que esse caminho de volta
tem a ver com arrependimento e cura. E quando acontece de fato a cura no ser humano, aquele ciclo do pecar, pedir perdão, ele tem um fim. É óbvio que todos nós erramos todos os dias, mas eu falo de comportamentos viciosos, aquelas rotinas pecaminosas das quais a gente não consegue sair, as quais muitas vezes aprisionam o ser humano. É disso que Deus quer curar. Aí o Senhor no versículo 4 diz: eu vou curar o meu povo. Eu entendo que como povo de Deus, como igreja, nós não podemos simplesmente olhar para os lados e falar que está tudo ótimo, lindo, maravilhoso, se a devocional não acontece, se a oração não acontece, se de fato a compaixão não acontece, se o nosso coração não está sintonizado com o coração de Deus. Aí nós precisamos entender que como povo, precisamos buscar a cura da infidelidade. O coração infiel precisa de cura. E deixa eu falar de uma forma meio genérica aqui agora, para que ninguém ache que não é com ele. Nós precisamos entender que a nossa luta dos últimos tempos é exatamente essa. E nós, como povo de Deus, nós precisamos nos comprometer a lutar uns pelos outros, para que haja essa cura da infidelidade, desse coração dividido como Salomão teve, adorando a Deus, buscando sabedoria em Deus, mas depois compartilhando a sua vida espiritual com outras coisas. Essa infidelidade, ela precisa ser trabalhada, precisa ser tratada. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Há essa luta intensa no coração do ser humano. E deve haver uma busca conjunta para que isso seja curado. Porque sozinho não dá. Sozinho ninguém consegue. Aqui existe uma orientação coletiva, uma advertência coletiva. Esse povo aqui não deu ouvidos. Oséias provavelmente ministrava mais na região da Samaria, pouco mais para o norte da Judéia. Esse povo não deu ouvidos, continuou nessa prática de infidelidade a Deus e teve que pagar um alto preço. A promessa de Deus era aprofundar as raízes, estender os galhos, abençoar o povo mais uma vez, fazê-los famosos, frutíferos. A promessa era essa, mas o que não houve foi a cura. E por essa razão, esse desafio a cada um de nós, de compreender que nós estamos numa batalha, estamos numa luta, que não é apenas de colocar uma camisa bonita, uma calça ajeitada e ir para o culto, mas nós estamos numa luta espiritual muito séria. E o que mais há no mundo evangélico é a ilusão de que se está vivendo o evangelho, que se está vivendo algo com sinceridade, que está tudo bem. E aí a gente volta àquele texto de Mateus 18 que nós lemos antes. Há no coração de Jesus o desejo para que ninguém se perca, nem alguém daqui. Que ninguém se perca. E esse entendimento precisa se tornar cada vez mais forte no seu e no meu coração. Deus está nos chamando para a responsabilidade de não permitir que as pessoas se percam. E se alguém está em luta, em batalha, a gente não pode desistir da pessoa, a não ser que ela nos avise que não queira mais. Caso contrário, nós precisamos entender que há essa batalha, essa luta, é uma guerra, e o inimigo tem usado essa artimanha de dar-nos a impressão, o sentimento que está tudo bem. Me senti tão bem durante o louvor. Isso não quer dizer muita coisa. Ou sim. Se a questão da infidelidade não foi curada,
não foi tratada, o sentimento ele pode ser enganoso. Ele pode me levar a achar que está tudo lindo, maravilhoso, está tudo bem, mas não está. Deus nos chama a um trabalho coletivo, igreja é isso. De a gente não achar que está tudo bem, mas na maior simplicidade e humildade a gente estender a mão, de a gente se importar um com o outro e de fato fazer o possível para facilitar o caminhar do nosso próximo. E não só olhar para os meus interesses, os meus desejos, mas olhar para o coração de Deus, que tem esse profundo desejo que ninguém se perca. E se Jesus fala de perdição, nós precisamos entender que é uma questão séria. E muitas vezes com os nossos argumentos, nós queremos baixar muito a régua da salvação, achando que qualquer pessoa que abra um sorriso para Deus, vai direto para o céu, vai passar a eternidade com Deus. Alguém que talvez orou Pai Nosso, vai direto. Não é bem assim. A Bíblia é muito clara em relação ao arrependimento, ao tratamento da vida. E nós precisamos entender e valorizar isso. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Gostaria de ler mais alguns versículos, agora da perspectiva de Jesus. Ele conta aqui uma verdade, através de uma analogia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 11. A história do bom pastor, ou na verdade a analogia do bom pastor. Jesus se compara tantas e tantas vezes como o bom pastor que zela pelas ovelhas, que cuida delas. E agora nós vamos ler esse texto de uma outra perspectiva. Nós analisamos até então a situação do coração do ser humano. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho o aspecto da ajuda ao ser humano que tanto precisa. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 em diante. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não sabem, não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca, espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho e um só pastor. Aqui da perspectiva do coração de Jesus, o desejo de querer ver as pessoas salvas, querer ver as pessoas resgatadas. Aqui nós temos a figura do pastor, e aí Jesus afirma, eu sou o bom pastor, aquele que cuida, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E aí ele continua, e há ovelhas que precisam do cuidado. E aí ele cita que há também pessoas que fazem de conta que estão cuidando das ovelhas, mas quando chegam lobos, e aí a gente entende que no Antigo Testamento, lobos eram pessoas que poderiam influenciar líderes maus, talvez até sacerdotes mal intencionados. Então esses que poderiam comprometer a vida espiritual de um ser humano que era indefeso até então. E aí ele fala de lobos, e aí ele diz o seguinte, aqueles que deveriam cuidar das ovelhas, quando veem os lobos, como a motivação delas é trabalhar apenas por dinheiro, eles acabam fugindo. Não é que a vida delas esteja ameaçada, não é que eles, como aparentes pastores, estejam em risco, as ovelhas sim, mas cuidar da ovelha dá trabalho. Aí exige um pouco mais da minha parte, aí eu prefiro deixar a ovelha sendo cuidada pelo lobo, e eu cuidando de outras coisas. E aí ele diz o seguinte nesse texto, aqueles
pseudo-pastores, eles trabalham apenas por dinheiro. A motivação é ter algo para eles, interesse pessoal, desejo pessoal, e poderia ser outra coisa. Essa era a motivação. Trabalho, se eu recebo, deixo de trabalhar, se eu não tenho nenhum benefício, nenhuma recompensa, nenhum galardão, acabo não fazendo nada. Veja só os perigos que se manifestam, eles na verdade trazem à tona algumas paixões, ou talvez algumas motivações. E aqui nesse texto nós temos algo que é expresso do coração de Deus. Ele diz, Jesus como bom pastor, Ele dá a sua vida, Ele entrega a sua vida, com qual intuito? Para salvar. E aí tem o outro que não dá da sua vida, porque o custo é alto demais. Aquele que quer só receber. Um outro conflito, perigo revelado, que revela paixão ou revela dificuldades. Aquele que trabalha com a motivação apenas de receber uma recompensa. Se vai ser bom para mim, eu faço, senão estou fora. Se eu recebo algum reconhecimento ou algum benefício, eu faço, senão eu não vou me envolver porque dá muito trabalho. E ainda a frase mais forte nós encontramos aqui no capítulo 10, versículo 13, o empregado, ele foge, porque trabalha somente por dinheiro, e não se importa com a ovelha. Na verdade, esse é o resumo de tudo que tem a ver com aquele que não tem a motivação correta. Se antes nós falamos que o ser humano passa por dificuldades, passa por lutas, e muitas vezes uma luta camuflada, achando que na verdade não é uma batalha interna, mas acaba derrubando a pessoa. Aqui nós vemos alguém, o Senhor Jesus, se entregando completamente, a gente sabe exatamente o que Ele fez por nós. A gente vê alguém se entregando para que pudesse resgatar, para que pudesse salvar alguém. E aí Ele fala, nesse versículo 13, algo que é muito forte. Aquele que não se interessa, acontece isso às vezes em alguns lugares no mundo, simplesmente não ter interesse. Existe uma ameaça chamada lobo, existe aí talvez uma dificuldade que eu vou passar por causa do lobo para defender uma ovelha. Aí para que eu não precise defender, o que eu faço? Fujo, porque ela não é importante para mim. Gente, isso obviamente não faz sentido, não está no coração de Deus, porque o objetivo dele é trazer cada ser humano para perto dele. Mas nós precisamos entender que muitas vezes essa motivação errada, talvez você fale assim, não, mas eu não recebo, quem recebe é o Helmut, né? Quem recebe é fulano de tal, eles recebem salário, eu não recebo nada. Não é essa a questão. É a questão da motivação. Por que faço o que faço? Essa é a questão. E aí pode acontecer que eu não me importo com fulano, não me interesso em ajudar alguém, por mais que eu veja o lobo se aproximando. Eu sei que a pessoa está em risco, eu sei que ela está sendo influenciada negativamente, eu sei que ela está fraca na fé, eu sei que ela tem dificuldades em crer, eu sei que ela está desgarrando, eu sei que ela está se afastando, eu sei que ela está lutando, eu sei que ela está em pecado, mas eu não faço nada. Aí a gente se equipara com aquele que trabalha apenas quando tem uma recompensa. E na verdade não se importa com. Se o pecado da infidelidade é o pecado talvez mais comum no nosso meio, talvez esse segundo pecado da indiferença para com o próximo seja o segundo maior pecado, onde nós não nos importamos porque vai dar trabalho, porque vai ser difícil, porque vai ser complicado. E aí eu quero lançar um segundo desafio para nós, já que sabemos, temos consciência que todos nós estamos em guerra.
Nós não podemos viver na indiferença. Nós precisamos compreender que uma vida para Ele é muito importante. Ele quer que ninguém se perca, ninguém. Agora, se eu tenho uma conduta de indiferença, se eu acho que isso dá muito trabalho, é muito complicado, que isso não cabe na minha agenda, ou tenho lá minhas outras desculpas, será que eu não devo reler esse texto? E permitir que o Espírito Santo me revele, me mostre, se eu de repente não estou caindo nesse pecado, da indiferença para com o próximo, de simplesmente não se importar. É óbvio que esse importar-se com começa com intercessão, começa com oração, começa no desejo de querer ver fulano bem, desejo de ver a vida restaurada, de ver fulano liberto das dificuldades, das cadeias, das opressões, daquelas lutas espirituais, e não simplesmente eu olhar e falar, pô, fulano é fraco, fulano não está conseguindo, fulano foi derrubado, fulano tem dificuldades. Não, de simplesmente fazer essa aliança, para dizer, nós não vamos permitir que as pessoas se percam. Eu não vou fazer corpo mole para que as pessoas se percam. Eu vou lutar até o final. Tem como a gente decidir fazer isso? Tem como a gente olhar para o lado e falar, vamos fazer? Vamos lutar? Que significa que eu preciso dar abertura também quando alguém vê algo errado em mim, vê uma certa idolatria em mim, uma infidelidade em mim, e tem a liberdade de falar comigo, assim como em humildade ajudar alguém, estender a mão para alguém que está precisando. O coração de Deus tem esse profundo desejo, assim como Ele me ama e te ama, e quer ter você e a mim para sempre com Ele, Ele também ama os outros, que hoje talvez estejam em tremenda dificuldade. É certo que muitas vezes nosso orgulho pode nos atrapalhar nisso, mas eu quero incentivar você a permitir que Deus coloque um coração de carne, para que você perceba a necessidade, não para ser manipulado, que de fato estão em dificuldades, que estão em lutas. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e é um momento maravilhoso, onde eu posso dizer, Senhor Jesus, obrigado por ter morrido por mim na cruz do Calvário, obrigado por ter permitido que o teu corpo fosse arrebentado por causa do meu pecado. É tão gostoso poder celebrar isso, mas tem cadeiras vazias aqui, tem pessoas que estão talvez assistindo em casa, mas estão lá com um olho na TV, outro no celular, com dificuldades de conversar com Deus. É uma batalha, é uma luta, não é para rotular ou talvez julgar alguém, mas para compreendermos essa batalha que nós vivemos no nosso dia a dia, e de fato termos esse comprometimento de lutar, para que ninguém se perca. Capítulo 10, versículo 16, terminando o texto aqui, esse parágrafo que nós lemos, Jesus fala, tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Isso nós queremos celebrar nessa noite, mas eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele nos incomode um pouquinho também, para que o foco não esteja apenas no meu pão, no meu cálice, mas para que eu possa olhar, talvez não ao meu redor, mas olhar para algumas pessoas e perceber que elas estão longe de Deus, que elas precisam de ajuda,
elas precisam de intercessão, elas precisam de uma mão estendida, de alguém que os apoie, encoraje para continuar. Feche seus olhos, se você quiser. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez, reconhecendo que estamos em luta, em batalha, em guerra, dia após dia. Pai, nós sabemos que o Teu poder é o suficiente para obtermos vitória, nós sabemos que o Teu Santo Espírito habita em nós, nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, nós sabemos que o Senhor intercede em nosso favor, nós sabemos que o Senhor é bom, que o Seu amor dura para sempre, que o Senhor é bondoso e misericordioso. Deus, nós sabemos que o Teu poder é o suficiente, mas reconhecemos que estamos em luta, que há soldados feridos, que há corações machucados, que há corações que precisam da cura de uma enfermidade chamada infidelidade em relação ao Senhor. Há corações com pouca fé, há corações apáticos. Pai, a gente sabe que muito disso é obra de Satanás, que de alguma forma encontrou uma brecha e a chama está se apagando. Pai, nós nessa noite queremos em acordo interceder para que ninguém se perca, para que ninguém perca a salvação, para que ninguém se afaste da Tua presença, para que ninguém tropece e caia. E Pai, como igreja nós queremos afirmar a nossa aliança contigo e declarar que ela não é só contigo, ela também é com os nossos irmãos, com os outros filhos do Seu rebanho, Pai. E nós queremos declarar nessa noite que pelo poder do Espírito Santo, trabalharemos para que ninguém se perca. O Senhor contou a parábola do pastor que foi buscar a ovelha e celebrou. E Pai, nós também queremos celebrar por cada pessoa que volta ao Senhor. Estenda a Sua graça, a Sua misericórdia sobre cada coração ferido, distante, talvez machucado ou duro. Estenda a Sua graça sobre cada vida aqui, Pai. Continue ministrando, fale ao nosso coração, fale com cada um aqui de acordo com a necessidade. Ministre os corações, ministre cura sobre os corações infiéis, Pai querido, aonde houve o engano, o auto-engano, o desejo por engano, que o Senhor abra os olhos e haja o reconhecimento, a confissão dessa infidelidade, que o Senhor estenda a cura sobre esse lugar, Pai, e que os corações de fato se voltem completamente ao Senhor e vivam saudavelmente a aliança contigo. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado, Deus, pela Tua presença, e nós queremos continuar meditando nessas Tuas palavras, Pai querido, e queremos Te dar plena liberdade para que o Senhor continue ministrando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê que Deus pode curar o coração de qualquer pessoa da sua infidelidade espiritual? Você reconhece que essa infidelidade espiritual muitas vezes é enganosa e talvez tenha enganado até você? É hora de afirmarmos a nossa aliança com Ele e continuarmos nessa luta pela libertação completa de todos que aqui estão e das pessoas que não estão da mesma forma. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E é isso que nós queremos declarar nessa noite também, afirmar a nossa aliança. E como nós temos praticado a sondagem do nosso coração, se há infidelidade, precisa haver arrependimento. O pão por si só e o cálice, eles não lavam o pecado. O que lava o pecado é o sangue de Jesus. Depois do arrependimento, sondagem do coração, ela é fundamental. Eu quero incentivar você, enquanto a gente canta a música, de pensar profundamente nessa aliança que você tem com Ele. E se ela está completamente rompida, talvez seja a hora de continuar em oração no seu lugar e clamar a Deus, e talvez até chamar alguém para te ajudar nesse clamor, para que haja libertação. E aí depois você pode pegar o cálice, o pão, voltar ao seu lugar e lembrar do significado dessa aliança que você tem com Deus e com os outros. Você tem muitos irmãos que se colocaram um dia ao pé da mesma cruz, clamaram por perdão naquela mesma cruz, receberam perdão como você recebeu. E é hora de celebrar que você tem aliança com muitas pessoas, e depois também viver de acordo. Eu quero convidar o pessoal aí, Pai, que vai distribuir a ceia. Alguns voluntários já estão aí, talvez mais alguns líderes dos jovens. Pegar o pão, pegar o cálice, posicionar. Os demais eu quero convidar a se colocar em pé também. A gente vai cantar essa próxima música como música de reflexão, de sondagem no nosso coração. Depois a gente pega o cálice, pega o pão, volta ao lugar. Depois nós celebraremos juntos. Volta mais um casal. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, o pecado Ele nos resgatou. Não há mundo
Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará, realmente afrontar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, o pecado Ele nos libertou. Não há mundo, nada que vença esse Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. O texto de João, capítulo 10, versículo 16, diz: eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, um só pastor. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Necessitei perdão, da reconciliação. Precisei do abraço dele. Ele me aceitou, ele me recebeu como filho, me limpou de toda injustiça. Posso celebrar isso para o resto da minha vida, mas eu percebo que esse pedaço de pão não é o todo, não é o todo. Tem mais pedaços aí. Jesus partiu, deu a você, a você, a você, e nós queremos celebrar isso nesse momento. Agradecer a Deus por Ele ter nos perdoado, por essa reconciliação, e ao mesmo tempo clamar por reconciliação de outros. Vamos fazer isso agora. Querido Deus, nós te agradecemos pela salvação, nós te agradecemos porque nós recebemos o perdão do Senhor. Não merecíamos, nos arrependemos simplesmente, perdoou o nosso pecado e nos aceitou como filhos. E agora o Senhor tem feito uma aliança conosco, dizendo que estará conosco sempre, em todo momento. Pai, nós queremos honrar essa aliança, que nem sempre é fácil, mas Pai, nessa noite nós declaramos que da nossa parte nós queremos consolidar essa aliança mais e mais. Queremos declarar ao Senhor que nós te amamos, que o Senhor é importante, fundamental para a nossa vida. Pai, mas nós também oramos por aqueles que devam se unir a esse pão que seguramos na nossa mão. Eu não estou sozinho nesse mundo, Pai querido. Há outras pessoas que carecem, que precisam de restauração, de ajuda. E Pai, em conjunto aqui nessa noite nós declaramos, ao tomarmos
cálice e comermos do pão, que nós nos comprometemos a lutar pelos nossos irmãos também, para que ninguém se perca, em nome de Jesus, amém. E o Senhor Jesus pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: como? Façam isso em memória de mim, amém? Pegou o cálice e disse: essa é a aliança selada com sangue, significado de vida por você e por mim. Que essa aliança seja consolidada e que muitos ainda possam beber desse cálice. Você crê nisso? Então, quem você quer que beba do cálice do Senhor Jesus? Quem você quer que beba desse cálice que ainda não teve esse privilégio? Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. Quem você quer ver tomando o cálice, experimentando essa reconciliação com Deus? Faça isso em memória de Jesus. Beba o cálice. Queremos celebrar. Deus nos deu vida, uma vida em abundância para mim, para você e para muitos mais. Vamos celebrar isso em nome de Jesus. Do meu pecado me resgataste, glória às cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Feliz estava e me curaste, o amor é o ar que eu recebi. Tenho futuro e agora vejo o que tu me chamaste. Do meu pecado me resgataste, agora as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Feliz estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo o que tu me chamaste, e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Amém. Deus abençoe sua semana, sua vida, sua família. Vá em paz. Boa semana a todos.